Olá, isto é um vídeo sobre um artigo que eu apresentei na conferência da Advanced Control Education em 2025, na IFAC, foi em Budapeste. O título é The First Feedback Control Class, a Unique and Irrepeatable Event, ou seja, a primeira aula de controlo, um evento único e irrepetível. Mas podia ser sob controle ou podia ser sobre qualquer disciplina onde tem aqui feedback control. Podia ser, por exemplo, inteligência artificial. Só que os exemplos que eu vou utilizar são sobre controle. Pronto, isto aqui, para quem estiver interessado mesmo no artigo, pode consultá-lo aqui no IFAC Papers Online. Eh, Está disponível, neste caso, em acesso aberto. Portanto, vamos começar por dizer porque é que a primeira aula é importante e porque é que muitos alunos também falham a primeira aula. Portanto, há eventos que acontecem uma vez ou raramente acontecem. E isso é o caso da primeira aula de um curso, não é? Portanto, há um ditado velho que diz que não consegues ter uma segunda oportunidade para causar uma boa primeira impressão. Portanto, a primeira aula pode marcar positivamente ou negativamente o resto das aulas do curso, não é? Portanto, vamos então considerar que, neste caso, estamos a falar de um curso introdutório sobre controle automático, não é? Numa universidade e alunos que nunca tiveram outro curso de controle. E quem fala de controle podia ser de inteligência artificial também. Vamos então assumir que a primeira aula é teórica, não é? E que vai ser seguida, geralmente a primeira classe deve ser teórica, vai ser seguida sobre aulas teórico-práticas ou de laboratório. A questão então seria como é criar uma primeira classe, ou primeira aula, eu estou a falar em classe, primeira aula, que seja de facto fora da caixa, não é? Portanto, obviamente que isto depende de muitas variáveis contextuais, não é? E também depende, obviamente, do tempo que tu tens para dar a primeira aula. Pode ser uma hora, podem ser duas. Portanto, há muita informação a transmitir, informação relevante a transmitir sobre o curso na primeira aula. Portanto, há aqui uma gestão que tem de ser feita e que cada professor tem de gerir da melhor forma, não é? Neste caso, vamos aqui apresentar um mapa de conceitos e vamos assumir então que há aqui uma apresentação do professor e dos alunos, não é? Ou dos professores e dos alunos, e eu vou dividir isto em duas partes. A primeira parte tem a ver com, digamos, o plano geral do curso, não é? Em que se apresentam, de uma forma geral, os objetivos, portanto, se apresentam também os conteúdos, muitas vezes com os chamados sílabos, se apresentam as metodologias de lecionação e também de como é que os alunos vão ser avaliados. E os recursos que estão disponíveis, ou que vão estar disponíveis para o curso, não é? Portanto, esta será a parte um, digamos assim, da primeira aula. E depois a parte 2, que já é específica do curso, que neste caso é a introdução para os sistemas de controle. Neste caso, há uma parte de expectativas e tom, a cativação dos alunos, e a motivação, o compromisso e a responsabilidade. Vamos então começar pelos objetivos e pelos conteúdos programáticos, não é? Bem, o que acontece muitas vezes na primeira aula de controlo é isto, não é? A maior parte das aulas são expositivas, a aula é teórica, e há um monte de conteúdos que começam a ser selecionados, então aqui eu não vou entrar em pormenor, e os alunos muitas vezes começam a questionar para que é que isto serve, não é? Se isto aqui é importante, porquê? E porque é que eu devo investir o meu esforço neste curso, não é? Que são perguntas naturais que os alunos pronto, fazem, não é? E então, há aqui uma parte que é muito importante explicar na primeira aula, que também tem a ver com os ECTS e também com a carga de trabalho individual. Muitas vezes os alunos não sabem esta parte da componente individual de estudo, não é? Que para um curso de 6 créditos pode andar à volta de 100 horas de trabalho autónomo, não é? Isto muitas vezes é uma surpresa para os alunos, não é?
Pronto, sobre as metodologias de ensino, o que acontece é que, efetivamente, está provado que cada vez mais o tempo, o período em que os alunos conseguem estar atentos consecutivamente, não é, em aulas de exposição, são entre 15 a 20 minutos, não é? Portanto, os métodos clássicos de ensino podem ser tediosos e desmotivantes, não é? Portanto, é preciso também apostar em metodologias ativas de aprendizagem. Estou aqui alguns exemplos, que é o caso da sala invertida, e também em aprendizagem baseada em projetos. Ou então usando jogos, os jogos chamados jogos sérios. Ora bem, uma parte muito importante que deve ser explicada na primeira aula tem a ver com a maneira como os alunos vão ser avaliados. Isto é muito importante e deve ser bem claramente apresentado na primeira aula. Se os alunos estão a pensar o que é que eu tenho de fazer, muitas vezes, para passar esta disciplina ou este curso, não é? Ou então, o que é que eu tenho de fazer para ter uma excelente nota? Ou então, ainda mais importante, o que é que eu tenho mesmo de fazer para aprender verdadeiramente, neste caso, tópico sobre controle automático, mas podia ser sobre IA ou outra coisa qualquer. Aqui também é importante que os alunos saibam quais é que são os recursos que têm. Muitas vezes são sempre recomendados livros, pode haver notas específicas do curso. Os slides são sempre muitas vezes disponibilizados, muitas vezes também tutoriais, folhas de trabalho, algum software específico que tem de ser utilizado, problemas propostos, vídeos de suporte e o material que existe de laboratório. Ora, isto é muito importante, neste caso, para esta disciplina, que tipo de material é que há para fazer experiências práticas. Não é? Muito importante é as expectativas. Portanto, as expectativas muitas vezes as expectativas que um aluno tem num primeiro curso de controle ou num primeiro curso de inteligência artificial são um bocado, digamos assim, irrealísticas, não é? Para dizer o menos, não é? Portanto, neste caso é preciso alinhar um bocado as expectativas, não é? Com as realidades do curso, não é? Portanto, por exemplo, para um primeiro curso de controle automático, não é suposto que um aluno aprenda a fazer técnicas de controle avançado para mísseis ou para o Space Shuttle ou para foguetões, não é? Da mesma forma, a PIA não é expectável que um aluno, só com um curso, vá começar logo a aprender a projetar LLMs ou outra coisa qualquer assim mais avançada. Portanto, há que ser realística, ter uma perspectiva realística e um curso introdutório, haverá muitos mais outros cursos para aprofundar as matérias. Também é muito importante a atratividade e a motivação, cativar os alunos, e então, muitas vezes pode-se fazer a chamada icebreaking activity, ou uma atividade quebra-gelo. Neste caso, aqui, eu tenho aqui um esboço feito por mim, os meus dotes de desenho estão aqui demonstrados, e então, o aluno, neste caso, temos aqui dois exemplos, em que o aluno era solicitado, para quem quisesse, tentar equilibrar uma vassoura. Este é o chamado o controle de um pêndulo invertido. E, portanto, para o aluno perceber duas coisas. Neste caso, qual é que seria, por exemplo, o sensor que usava. Neste caso, seria, por exemplo, a mão e a vista. E qual é que seria o atuador, que neste caso também era a mão. E o que é que era necessário para fazer o equilíbrio. Como é que isto se traduzia num problema de controle. Não é? E onde é que era feita a decisão, etc. Pronto, depois há muitos exemplos que podem ser a segunda parte da aula, tem a ver com exemplos de motivação, não é? E eu aqui usei uma taxonomia em que dividi em vários tipos. Exemplos históricos do controle, exemplos do dia a dia, exemplos de alta tecnologia, high-tech, inovativos e de ficção científica, específicos para um determinado curso, e neste paper não estava isto, mas também exemplos de biologia e ecologia. Aqui o primeiro exemplo é um exemplo clássico, que é um exemplo desenvolvido pelo famoso Eros de Alexandria, que foi o primeiro um sistema de controle automático da abertura de uma porta de um templo. E vocês podem encontrar informação mais específica e animações aqui neste site. E então, basicamente, como é que isto funciona? Havia uma parte que estava escondida por baixo, portanto, o público não via, esta parte aqui,
Só havia esta parte de cima, não é? Tinha as portas que eram enormes. Basicamente havia aqui uma parte, um forno, que era uma fornalha, que era ativada. Esta fornalha ia aquecer e ia fazer com que a água que estava num depósito aqui passasse para este balde, não é? Um sistema de contrapesos, não é? Iria fazer com que depois o peso deste balde fizesse com que as portas abrissem. Não é? E depois, quando a fornalha arrefecesse, dava-se o processo inverso. Não é? Outro exemplo que é bastante importante em cima da primeira revolução industrial foi este dispositivo, este controlador desenvolvido pelo Watson, pelo Watt, que chama-se Watt Fireball Governor, do controlador desenvolvido pelo Watt, em que basicamente este é um sistema que até pode ser visto nesta central do Biel, que foi a primeira central hidroelétrica do país, não é? Que está aqui localizada em Vila Real, mas tenho a certeza que muitos alunos e muita gente nunca visitou. E tem lá o controlador, que é este aqui, que era um dispositivo que, conforme a velocidade, conseguia controlar o vapor injetado no motor, que depois acionava aqui o sistema. Este foi um controlador que permitiu, de facto, controlar a potência dos motores a vapor. Aqui temos um exemplo do dia a dia, que está aqui caracterizado com um cartoon, em que temos o Calvin. Portanto, isto é um exemplo que pode ser servido para muitas áreas: interação homem-máquina, sistemas de controlo, inteligência artificial. Digamos que o Calvin meteu uma torrada numa torradeira e encontrou a torrada completamente esturricada, não é? E ficou muito, muito zangado. E a mãe simplesmente diz para ele repetir o processo, não é? E basicamente isto serve para ilustrar que esta torradeira não tinha inteligência nenhuma incorporada. Portanto, basicamente, a partir do momento em que o Calvin decidiu o tempo em que, neste caso, o atuador, que era uma resistência elétrica, ia estar ligado, nunca mais tive interferência no processo, não é? Portanto, isto é chamado um sistema em malha aberta ou em anel aberto e, portanto, depois da ordem, não há interferência mais nenhuma. Claro que o Calvin podia perfeitamente ter ficado ao pé da torradeira e então ter usado os seus sensores, são a visão, ou então se fosse um sistema com a câmara, podia ser uma câmara que fazia isso automaticamente. Esta parte era passada para trás, o chamado feedback, isto é que é o feedback, é a mostrar a saída e passar a informação para a entrada para comparar com a entrada. E, mediante a comparação, há um erro que vai ser passado a um controlador, que é o decisor, que vai decidir o que fazer, neste caso, na resistência elétrica. Desligar, continuar, diminuir a potência, etc. Portanto, isto aqui explica um bocado a diferença entre o controle automático e manual. Não vou entrar em pormenores. É claro que depois temos os exemplos de alta tecnologia, high-tech, inovativos, não é? Quem nunca viu este filme, Ex Machina, pode ver, que é um filme bastante interessante. Também temos aqui exemplos que agora já sei muito utilizados no Japão, que são recepcionistas de museus e de hotéis, que são robôs. E claro, quem é que nunca viu o Terminator pode ver. E também aqui, claro, nunca mais muito atual, no tempo atual, nos tempos que correm, são os drones e o controle de drones, infelizmente, para os maus motivos, não é? Claro que depois, para cada curso, se estamos a falar, por exemplo, de engenharia biomédica, devemos usar exemplos específicos de controle automático para a engenharia biomédica, não é? Neste caso, é um exemplo muito interessante que é o pâncreas automático, portanto, basicamente existe aqui um sensor que mede a quantidade de glicose que o organismo tem, passa esta informação aqui para o controlador toma a decisão e poderá haver uma injeção através de uma bomba de insulina. Pronto, isto aqui explica um bocado o que é o processo a nível de controle automático da glicose no sangue. É um problema realmente com muita aplicação prática e há muita gente agora a usar estes dispositivos já fornecidos até pela CNS. Não é? Só acabo com este exemplo, não vou entrar em um pormenor, porque este exemplo tem um vídeo específico, mas é um exemplo interessante no sentido em que considera um agricultor que lança um conjunto de coelhos num campo, não é? A entrada é um número de coelhos, quer-se controlar o número de coelhos, e claro que depois existem múltiplas coisas que podem acontecer,
Pode haver pragas, pode haver, digamos, inimigos naturais. O, o agricultor pode usar fertilizantes ou adubos, pode usar o controle de doenças, enfim. É um sistema que muito interessante também até do ponto de vista da IA, em que se tenta controlar o número de coelhos de uma forma fixa, independentemente destas distúrbios ou perturbações. E, portanto, com esta diapositiva vou terminar basicamente aqui este trabalho. Focou-se em como, de facto, fazer com que a primeira aula do controle possa ser uma aula inesquecível, portanto, passa um bocado até pela apresentação destes ou outros exemplos ainda mais motivadores. E, claro, foi apresentada com uma taxonomia em que se apresentaram aqui alguns exemplos históricos eh, do dia a dia, high-tech, inovativos e de ficção científica. Claro que no artigo tem mais alguns, se quem estiver interessado, alguns também interessantes, de ficção científica.